Muito boa noite, minha gente. Estamos aqui ao vivo, atrasado um pouquinho, porque coisa boa a gente espera. O que acontece? Tivemos um problema de áudio, mas quem é bom faz ao vivo. A gente enrola um pouquinho, vocês esperam, ficam com mais expectativa e a gente começa para mais uma live do Janelas e Portas da Alma, com muita alegria, com Patrícia Daveon, Marcelo Árabe, para a gente falar de decoração e design nesse tempo de pandemia. Atrasa um pouquinho, mas o que importa é que estamos aqui. Vamos falar oi. Patrícia e Marcelo, sejam muito bem-vindos. Mais uma vez eu agradeço primeiro Marcelo Horta e Ângela de Oliveira, da Import, que essa live é sempre da Import. E como eu sempre digo, as lives do Janela e Portas da Alma são para a gente falar de coisa boa. E eu vim em especial, vocês estão vendo aqui, arrumadinha de cortina, porque a gente vai falar de decoração. Eu me preparei para vocês de cortina. Pode ser roupa de mesa, como que chama isso? Toalha de mesa também pode ser, para vocês, especialmente. Pode resumo como tá sofisticada. Aí tá bonita. Gente. Quem sabe, faz ao vivo. Vamos lá. Tá super de acordo, né? Exato. E eu sempre começo falando um pouco de vocês. Patrícia e Marcelo são designers de interiores, mas eu falo sempre que eu gosto muito mais do que falar quem é cada um, é que cada um fale um pouco de si, porque a nossa visão é completamente diferente de quem nós pensamos que somos. Começo com Patrícia, seja muito bem-vinda. Fala um pouquinho de você, da sua história na decoração e depois a gente segue para o tema que a gente escolheu. Obrigada, Pietra. Boa noite a todos. Eu quero agradecer aqui ao Marcelo Horta, a Ângela, pela oportunidade. Quero te agradecer, Pietra, por estar intermediando e também ao Marcelo Árabe aí pela nossa conversa agora, o bate-papo. Eu sou design de interiores aqui em Vitória, sou formada desde 2007, tenho escritório e estou trabalhando nessa área há um bom tempo e agora estou tentando ir para o lado também de imobiliário, estou começando a lançar uma linha aí. Coisa linda de Deus. Marcelo, fale-me um pouco sobre você. Gente, muito prazer. Eu estou aqui. Achei ótimo o convite, muito honrado com o convite do meu amigo Marcelo Horta, conhecer vocês. Bom, eu sou designer de interior já há bastante tempo. Eu tenho uma formação acadêmica que não tem nada a ver com isso. Eu sou formado em zootecnia, mas eu acredito que eu tenha nascido já designer e me voltei para essa área depois de muitos anos. Resolvi estudar, me formei e trabalho nessa área há muito tempo. Eu sou mineiro, moro em São Paulo, mas estou na temporada agora com a pandemia em Minas Gerais. Perfeito, é assim, né? Você mora em São Paulo e foi para Minas agora por esse tempo de pandemia para ficar em casa, mas o seu trabalho, a sua base toda é em São Paulo, é isso? Isso, é em São Paulo, exatamente. Perfeito. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, mas primeiro eu quero saber o que te apaixona nesse mundo, Patrícia, porque assim, a gente fala sempre de arte, de coisas maravilhosas na arte em qualquer área que ela tem. E a decoração não é outra maneira do que uma outra forma de expressão de arte. O que te apaixona nesse mundo? A gente poder viver daquilo que a gente ama é realmente um privilégio. O que te apaixona nesse mundo, Patrícia? Pietra, para mim é praticamente o lazer. Eu trabalho com o que eu amo. Eu acho que desde que eu me entendo por gente, eu gosto de arrumação, eu gosto de organização. E o que me apaixona nisso, em tudo, é eu entrar em determinado lugar e enxergá-lo pronto. Isso é o mais gostoso. Você entrar num lugar, o cliente te passar mais ou menos o que você quer, automaticamente a minha mente projeta. E assim que você conclui o serviço, você vê o resultado, não tem igual, não tem... É maravilhoso você ver se você atendeu o cliente, mas você vê aquele projeto materializado, o que você projetou, o que você planejou ali no papel tomando forma, isso é sem preço. Marcelo, o que te apaixona? Bom, mais do que trabalhar com o que a gente gosta, o meu trabalho, a característica principal dele é trabalhar com mistura de estampas e muitas cores. E trabalhar com cor é uma coisa que as pessoas têm muito receio, principalmente cores fortes, misturar texturas, estampas, cores. E o meu trabalho, o que me apaixona mais, é poder tirar a pessoa dessa zona de conforto
que, na verdade, a maioria dos clientes vive, tá? Naquela zona de luz. E o que me apaixona é levar essa ousadia, essa mistura e ver quando o resultado que a cor não incomoda, que a cor causa aconchego. A cor é minha característica principal, é o mote de tudo que eu faço. Vendo você pelo seu Instagram, pela sua... né? A gente tem que dar aquela fuçadinha básica. Eu falei que eu fui, ó, já fui um pouquinho, claro, e é isso. E eu vou perguntar para você a respeito disso, porque realmente é super complicado colocar uma roupa assim, ó, e conseguir combinar com a parte de baixo com estampa também. A gente faz a pequena escala com a grande escala. Patrícia, bom, gente, a gente sempre se fala, e eu falo para vocês antes, pelo grupo do WhatsApp. E uma coisa que me chamou muita atenção quando eu fui falar com eles, a Ângela, outra Ângela que estaria na live, não está, ela também comentou com a gente a respeito desse momento de pandemia e que como para ela e para a Patrícia também, Marcelo comentou algo, como que o trabalho aumentou nesse momento de pandemia pelo olhar se voltar para dentro de casa. E aí eu peguei, Patrícia, do seu Insta, uma frase que eu achei incrível. Li em algum lugar que há uma regra de decoração que merece ser obedecida. Para onde quer que se olhe, deve haver algo que nos faça feliz. Dorothy Draper. Não sei como diz o nome dela. O que importa é que essa frase é incrível e a gente passou a olhar mais para dentro de casa. E dentro de casa, aqueles cantinhos já não estavam fazendo mais a gente feliz. E as pessoas começaram a reviver isso e querer fazer diferente. Antes da gente falar desse ponto, Patrícia, que eu acho que tem a ver, você falou para mim que você também está finalizando uma formação de psicologia, psicanálise, como que é, e que você quer envolver isso tudo na sua maneira de levar a sua decoração. Explica um pouquinho, que eu acho que a gente pode entrar junto com isso no caminho. Tá. Pietra, eu tô perto de me formar em psicanálise, é psicanálise mesmo. E isso tem tudo a ver com o que você disse agora, com a frase que eu postei. A nossa casa, o nosso ambiente, ele reflete o nosso estado. E muitas pessoas chegam em casa, às vezes não se sentem bem, se sentem meio desorientadas, desorganizadas, aí se sentem assim, eu estou precisando organizar a minha casa. Principalmente agora, nessa fase da pandemia, que as pessoas estão vivendo mais dentro de casa, além de sentir as necessidades mesmo da sua casa, sem elas perceberem essa insegurança que a pandemia causa em cada um de nós, ela acaba sendo refletida dentro de casa. Então, a gente começa assim, a querer organizar a casa, na verdade, a gente está querendo se organizar. Então, a gente quer se reinventar. E aí as pessoas começam a vivenciar mais o lar. A minha intenção da psicanálise é justamente isso, é conhecer melhor o cliente e fazer com que ele também, através da sua casa, organize a sua vida. É uma linha aí que eu estou entrando nela, exatamente para que eu consiga levar para o cliente o bem-estar, que eu consiga levar para o cliente a vontade que ele tem de estar bem com ele. Na verdade, vai refletir a casa dele. Então, a transformação da casa dele nada mais é também do que a própria transformação, que o nosso primeiro lar é o nosso corpo, né? A nossa casa. Sem dúvida, sem dúvida. E eu faço um gancho com o Marcelo, porque, ó, meu estudo assim, ó, tô de primeira. Eu também peguei no seu Instagram e eu vou falar toda a sua frase que tem tudo a ver, eu achei incrível. Nem luxo, nem lixo. Sem se prender a um único estilo, minhas decorações são coloridas e elegantes na medida certa. Seja com elementos mais simples ou acabamentos mais sofisticados. Peças caras ou baratas. A elegância é o foco. O bom gosto e o bom senso devem nortear. E assim, seja no campo ou na cidade, valorizando o que o cliente possui, expondo suas melhores lembranças, suas memórias e a sua história, muitas vezes mescladas a novos elementos, a produção passa muitas mensagens. É emoção narrando a decoração. Esse é o meu trabalho. O que eu achei incrível, exatamente falar que não é muito mais do que a decoração. É você enxergar o cliente, olhar as peças que não só de peças que importam para ele, mas aquilo que tem história, que tem vida. E foi o que você falou, Patrícia. Bom, eu falei muito de você, Marcelo. Fala você de você. Bom, aproveitando o gancho da Patrícia, tá? De falar em se reorganizar,
o trabalho que eu faço, no meu site vocês vão ver que existe uma parte que fala que eu trabalho como personal housing. O que é isso? É um personal como qualquer outro tipo de personal. De roupa, de ginástica, de tudo. Então, esse personal que eu faço é exatamente isso. É tentar resgatar a história do cliente, tá? Trazer essa história à mostra, mesclando essa história, seja ela com materiais caros ou baratos, mesclando isso daí, acrescentando peças, contando essa história, sabe? Fazer uma decoração, eu sou muito ligado em detalhes, e eu acredito que a decoração, ela passa muitas mensagens, principalmente com as cores, tá? As cores trazem muita mensagem. E essas mensagens, ela faz a decoração ser uma decoração mais do que afetiva, uma decoração emotiva. Então, é quando eu digo a emoção narrando a decoração, é exatamente isso. Então, essa mistura, o trabalho que eu faço é para ajudar o cliente a se organizar. Muitas vezes, ele não tem como. Ele olha e fala, eu não tenho nada. Ou nada combina com coisa alguma. Mas tudo combina com tudo, tá? É uma questão... é só ter um bom gosto que faz isso? Não, tem que ter uma ajuda profissional, tem que ter bom senso, tá? O profissional está aí para isso. E eu voltei muito para essa parte de arte, para essa parte de detalhes mesmo em si. Então, a decoração que eu faço, ela é focada nisso. Quanto à elegância, a beleza, já é uma coisa recorrente do trabalho que a gente faz. Isso tem que fazer bonito. O resultado tem que ser um resultado positivo, em todos os aspectos. Patrícia, qual a sua colocação? Que eu sinto que você quer falar alguma coisa. Não, exatamente o que ele falou. Na verdade, vou até te ajudar um pouquinho, Marcelo, se eu estiver errado, você, por favor, me corrija. Usar as cores, pontuar as cores, a forma que ele usa, eu também olhei no Instagram, ele é bem ousado, e eu gosto disso, né? Foge do tradicional, é você personalizar mesmo o ambiente, é você levar a personalidade da pessoa para dentro daquela casa. E muitos têm medo, tem o receio dessa ousadia. Então, você tendo um profissional que ele é capaz de ousar e consegue fazer o equilíbrio entre a dúvida do cliente e o que ele é, a pessoa sente segura e aí o trabalho flui, se trabalha junto, você consegue... O principal que a gente precisa ter é confiança um com o outro. Eu realmente... É exatamente isso, Patrícia. O que a gente faz é tentar não impor o meu gosto, que é mais ousado, tá? E só para exemplificar, eu já ganhei clientes que vieram nessa minha casa de Uberaba e eu consegui pegar o projeto porque a pessoa não tinha muita afinidade comigo. E ao ver onde eu moro, como funcionam as cores, que elas não assustam, que elas não são um bicho de 7 cabeças, então me entregou o projeto. E com isso eu ganhei a casa do cliente, ganhei a parte comercial dele. Então, esse é um exemplo só. Eu moro em São Paulo em 30 metros. Então, eu moro num espaço muitíssimo reduzido. E lá eu fiz a antescola. Normalmente, as pessoas fazem num espaço muito pequeno, usam cores claras, espelhos, móveis compactos. Não, eu sou uma pessoa grande. Eu já sou grande, por natureza. Então, eu fiz tudo para meu conforto. Então, eu usei as cores que eu gosto, móveis grandes, cama grande, a cabeça grande, o lustre colorido, e o resultado foi muito bom. Só que os móveis são inteligentes, eu desenhei, são móveis que se transformam, tá? Eu usei muita coisa com design italiano, muita coisa desenhei, então a coisa funciona muito a partir disso. É o trabalho que eu faço. A Lina Bobardi, que é aquela arquiteta italiana, né? Todo mundo sabe quem é, que fez o MASP em São Paulo. Ela tem uma frase que eu acho muito pertinente e que me norteia no trabalho que eu faço. Ela diz que não precisa ser grande para ser muito. E então eu acredito muito nisso, sabe? Você fazendo o espaço crescer, ele se torna um espaço multiuso para muitas coisas. Então, esse espaço múltiplo, ele não tem necessariamente que ser um espaço imenso, tá? E a tendência do novo morar hoje
é uma tendência de reduzir espaços. É isso aí. E você, Patrícia? Marcelo, a gente conheceu e definiu o estilo. Muitas cores, muitas estampas. O seu trabalho eu vejo mais clean. Bom, pelo que eu vi, se defina você, porque talvez uma pessoa de fora olhando não sabe definir tão bem quanto você mesma. Diga-me. Bem, o que acontece? Uma coisa que o Marcelo disse agora, é muito complicado nós colocarmos, assim, o meu gosto, né? Então, eu sou muito assim, eu vou no que o cliente quer, no gosto do cliente, ajudar o cliente a trazer o equilíbrio, se encontrar ali no que ele está querendo, no projeto dele. Mas a gente acaba deixando o nosso estilo. Então, você pode ver que tanto que o ambiente que o Marcelo está é bem colorido. O meu aqui atrás tem um guarda-roupa antigo que eu gosto, ó, tá vendo? De cortininha, a gente está aqui, estou no meu quarto. Então, eu gosto muito de misturar o rústico com o moderno, com o contemporâneo. Eu gosto de fazer mistura de peças. E acaba assim, meus ambientes não são muito coloridos realmente, e eu vou muito mesmo na situação assim, na vontade do cliente tentando organizar. Acaba que a maioria dos meus clientes gostam dessa mistura, de usar peças misturadas, pegar uma peça clássica, jogar numa casa mais rústica, pegar uma peça rústica e jogar numa casa clean. Então, se você pegar os meus projetos, tem muito madeira, tem muitas peças assim diferenciadas, então eu acho que eu vou meio que nessa mistura de materiais. Eu acho que tem espaço para tudo, estilo para tudo, e era uma coisa que eu queria falar, porque, Marcelo, as cores, estampas, eles ficam super evidentes, mas eu acho que existe um contraponto de conseguir encontrar o equilíbrio entre o seu estilo. Eu acho que também tem os dois lados, é o cliente, como o Marcelo disse, o cliente ele vem para você porque ele conheceu o seu estilo e ele é muito claro. Marcelo, estamos vendo a parede dele, é muito claro, a gente sabe, tá, ele tem aquela característica. E também tem aquela coisa de falar, tá, mas o cliente também, ele quer isso, mas no momento, ele não quer o tempo todo. Como é que vocês conseguem encontrar o equilíbrio? Especialmente porque muitas vezes o cliente ele não consegue enxergar com o olho que vocês, profissionais, têm. Eu sou a rata do Pinterest, eu adoro tirar ideias do Pinterest, mas é completamente diferente. Completamente diferente de ter um profissional que, às vezes, ele te mostra uma coisa, eu tenho certeza que você chega, o cliente olha e fala, não é muito bem o que eu esperava, mas você fala, calma aí, deixa eu colocar no pontinho ali que você vai ver que ele chega exatamente como você queria. Como é que vocês chegam neste ponto de equilíbrio do seu gosto com o gosto do cliente? Ou do que você pode enxergar, né? Pode isso falar, que você fala. Tá, isso que você falou, Pietra, acaba que a gente vai formando uma identidade pelos projetos que você, vamos dizer, o primeiro projeto você se identifica com o cliente, vai fazendo de acordo com a vontade dele, e você vai criando uma identidade que nem a gente percebe. Para chegar onde eu cheguei hoje, que é essa mistura do rústico com o moderno, do contemporâneo, de peças ousadas com um ambiente mais clean, acaba que a maioria dos clientes vem vindo nessa linha. Então, é o que ele olha nas nossas redes sociais, se identifica conosco através das marcas que vão ficando e nem a gente percebe direito. Então, assim, e esse equilíbrio, quando a gente está com o cliente, ele é inseguro, a gente tem que ter total segurança para falar. Então, eu tenho que ter certeza do que eu estou dizendo. Se eu chego com um cliente, fica bem assim, eu não queria fazer uma reforma tão cedo, eu queria deixar a minha casa aí por uns 10 anos sem manutenção, sem fazer uma nova reforma. Então, eu vou procurar coisas atemporais. Vou procurar peças que eu consiga estar mudando a decoração delas sem ter que modificar, perder o que já foi feito. Então, eu tenho uma visão lá do futuro também. Vamos supor um quarto de criança. Criança, daqui a um tempo, daqui a uns 4, 5 anos, a gente vai fazer uma nova decoração. Quando bebê, eu já procuro fazer alguma decoração que dê para eu aproveitar depois, para ele não perder isso. Então, assim, sempre tentando equilibrar e fazer os móveis inteligentes, como o Marcelo também posicionou, e a gente vai em função disso. Agora, se o cliente é ousado, aí fala bem assim, não, eu quero, como agora também eu estou fazendo um apartamento para um homem, né, totalmente assim, escuro, ele é preto com cinza, cimento, tá ficando de uma forma bem ousada, e assim, quando o cliente aceita isso, também ele sabe disso, tem consciência que daí a uns 5, 6 anos, é um período técnico de manutenção, de uma reforma, então ele sabe, daqui a um tempo, eu tô
bem, eu recebo bem isso, daqui a uns 5, 6 anos eu vou fazer uma nova reforma, então vamos fazer isso. Então, a gente vai muito da forma que o cliente vai nos receber e da forma que ele vai nos contratar. Marcelo, e você? Bom, esse equilíbrio, ele é dado no primeiro encontro, que é a tal da empatia, né? Da afinidade que você tem com o cliente. Então, a Patrícia até pontuou umas coisas muito legais aí. Essa mistura, quando ela diz mistura do rústico com o moderno, isso aí já é uma mistura, tá? Não precisa necessariamente ser uma mistura do pink com o espelho amarelo, tá? Da parede pink com o espelho amarelo, o Garden City azul. Então, o Garden pode ser um azulão com a parede X, Y. Não tem necessidade. Isso já é uma mistura. E hoje em dia, as pessoas estão mais abertas, porque quando você fala em um piso de cimento, antigamente, há um tempo atrás, você só imaginaria um tapete persa, um tapete bom, jogado em cima de um piso de madeira. Hoje, não. Esse tapete pode ir para o piso de cimento, para um piso de pedra, de tijolo, e essas misturas, esses contrastes, é que fazem a leitura do todo ficar equilibrada. Então, eu não preciso necessariamente impor o meu gosto em ousar tanto, tá? Mas o cliente vai gostar de um material mais rústico, mais de uma pegada, a esposa vai gostar de uma pegada mais clássica, e a gente tem que ir equilibrando isso daí. Eu gosto, fiz um apartamento agora em São Paulo, 2 pessoas. Um já é mais ousado. A outra parte já gosta de coisa mais bege, mais clean. Então, eu vou chegando com uma almofada que é diferente, jogo uma cor ali, vou pontuando. De repente, quando a pessoa vê, já tem mais cores do que ela gostaria, do que ela teria imaginado anteriormente. E a coisa vai fluindo. Não que eu impus o meu gosto, mas eu fiz aquela mistura que é uma característica minha e eu vou deixar a pessoa à vontade para falar, chega, Marcelo, agora para, acho que já está bom. Porque os detalhes, os objetos, flores, almofadas, são coisas que você troca temporariamente e dá uma mudança radical na casa. É isso. Assim você vai fazendo equilíbrio entre o seu gosto e o do cliente. E aí Respeito é tudo, né? Exato. E aonde mora o tal do bom gosto? Onde mora? Exato. Aonde mora o bom gosto? É uma coisa... Essa é a linha tênue do trabalho. Eu acho que assim, é por isso que vocês existem nesse mundo. Porque vocês estudam e aquela coisa, tem hora que é só olhando. Vocês têm um olho crítico muito bom de saber que isso com isso vai funcionar e vai ficar lindo. Patrícia, você quer falar alguma coisa? Só um minutinho. A Patrícia... a gente troca de mão aqui, ó. Então vai. A gente nunca sabe. Você falou uma coisa muito certa, e eu também tenho isso daí. Acho que nós, os profissionais, nós temos esse olhar da segurança, de olhar e ver o potencial do imóvel, o potencial do ambiente, o potencial daquilo que vai ser transformado. E essa segurança é muito importante, a gente passar isso para o cliente com a segurança. Ela disse, eu consigo ver o que vai ficar pronto. Sabe, a gente consegue sim. Eu consigo ver a cor que vai ficar naquela parede, falei, pode usar. Aí vem um pintor e fala, não vai ficar bom. Falei, vai sim, vai ficar bom, pode fazer. Então, não dá aquela coisa, você pode fazer um ou outro teste, mas a segurança que a gente tem, isso é muito importante, sabe? Agora, o bom gosto, ele mora perto do profissionalismo, tá? Isso demanda estudo, conhecimento, pesquisa, e ele é vizinho do bom senso. Eu acho que são os três pilares que regem o trabalho que a gente faz. Patrícia, onde mora o bom gosto para você? Eu acho muito complicado dizer assim, julgar, vamos dizer assim, julgar como um bom gosto. Na verdade, a gente vai adquirindo experiência, até a nossa forma de vestir, ela reflete se a gente tem um bom gosto ou não. Aí dizer que o meu gosto é melhor do que o da outra pessoa, eu fico meio... Eu tenho que respeitar o gosto de cada um. Eu vou dizer mais assim, Pietra, eu tento respeitar ao máximo, né, o gosto de cada um. E quando alguém fala bem assim, Patrícia, eu não consigo, eu não tenho bom gosto, eu não sei nada, eu não sei mexer, eu só chego para ela e falo bem assim, você gosta de quê?
você tem algo que você gosta. O que você gosta? Ah, eu gosto de uma parede laranja, eu gosto de laranja. Aí eu falo, então eu vou fazer algo para te agradar, te atender em cima do laranja que você gosta. Você já me apontou que você gosta do laranja, então eu vou começar em cima disso, criar composições, criar harmonia, e é começar a equilibrar e fazer com que a pessoa entenda que ela tem sim, ela tem, não é que ela tem o bom gosto, ela tem o gosto próprio, ela tem o gosto dela. Então tem pessoas aí que são mais, né, mais exóticas, gostam de cores, de coisas mais fortes, e como eu disse, reflete muito a personalidade. Então, assim, tem pessoas que são, vamos dizer assim, os hippies. Eu não vou dizer que eles não têm bom gosto. Então, assim, como é que eu vou fazer uma casa para um hippie? Então, eu vou entrar na dele, eu vou entrar no equilíbrio, eu vou ver o que vai fazer ele feliz. Eu falo assim, você... Opa! Vamos ver se ela volta. Voltou, agora voltou. Voltei. Então, assim, não tem como as pessoas não terem algo assim, elas sabem, mas às vezes não se encontraram. Então, até por isso que eu estou fazendo um pouco da psicanálise, né? Fazer com que a pessoa ela se encontre, porque com certeza tem algo dentro dela que precisa colocar ali para fora. E isso vai facilitar o nosso trabalho. E isso vai fazer com que o trabalho ele seja literalmente realizado, que é essa a nossa intenção, é atender a expectativa do cliente. E para isso, eu preciso fazer com que ele entenda o que ele quer. Então, isso vai na base da conversa, do briefing, né? A gente vai conversando e vai tentando conhecer o cliente. E agora, Marcelo, quer adicionar alguma coisa? Não, pode sim, eu acredito, meninas, ou Pietra, que o que a Patrícia falou, eu acredito muito em intuição, no lado intuitivo da coisa, tá? Sim. Quando eu vou bater muito em cor, porque é o que eu falo com mais propriedade. Eu não acredito, existe o círculo de cores, cores análogas, cores complementares. Na verdade, eu não acredito muito nisso, sabe? Vamos pegar e trabalhar cores análogas. Parece... Eu vou falar uma coisa meio estranha, mas eu acho meio brega, é cafona. Parece pessoa que está estudando, vai dando aula de moda. Vou pegar um guarda-roupa, vamos usar cores análogas porque vocês são cores próximas, porque você é magra, assim, assim, se assado. Isso vai disfarçar a cintura, o quadril, não sei o quê. Então, acho que não funciona assim. Então, você pode usar cores totalmente opostas, você pode usar coisas absurdas, exóticas, contando que tenha um bom senso em cima disso. O Luffy me perguntou, numa entrevista que ele fez na minha casa em São Paulo, se existia alguma regra para misturar tanta estampa. Aí eu fui explicar para ele que existe, claro, não é uma coisa intuitiva só. Então, se você perceber, você tem o azul, que está na franja da cortina, que está no encarte da cama, que está no rolo, que está na roupa, no bordado da roupa de cama. Então, tudo linka uma coisa com a outra. O verde que está no lustre linka com o puff verde, com a franja do puff. Então, existem regras, sim, sabe? Essas regras, elas não precisam exatamente serem regras acadêmicas, mas são regras que têm que ser respeitadas, sabe? Então, isso é muito importante. Nem tudo que se aprende na escola é o que você pode levar ou que se deve levar para fora da escola em relação ao cliente. O cliente, ele merece muito mais do que isso. E a função da gente, mais uma vez eu repito, a minha função, por exemplo, é tirar o cliente dessa zona de conforto e apresentar novas possibilidades, novos usos para peças, para objetos, até então com uso simples. Tipo, um biombo tem que ser no chão? Não, ele pode ficar na parede. Claro, ele vira uma peça de decoração. Então, na falta de um bom quadro, você tem um biombo maravilhoso ali e c'est fini. Então, eu gosto disso, um pouco dessa ousadia. Eu acho que a questão é o olhar, né? O olhar, ele é
você tem um olhar muito afinado. É aquela questão da prática mesmo. A prática vai na perfeição de você olhar e saber que aquele cantinho ali, ou se você colocar isso, e tem gente que acha que tem que colocar tudo. Não, eu tenho que ter isso, isso, isso. Não, você tem que saber o nível do equilíbrio. Às vezes as pessoas têm muito medo de cores. Eu sou dessas, não que tenho medo de cores, mas que sou mais clean, mas eu amei a sua parede ali atrás, essa combinação de cores. Muito obrigado. Então é uma coisa super divertido, porque eu tenho no meu quarto... Vamos fazer uma parede que é Barcelona, uma cidade coloridíssima. Exatamente. E é aquela coisa, eu acho que você sofre muito, porque eu falaria, ai, mas será que eu não vou cansar? E eu acho que você responderia para mim, se você cansar, você pinta de novo, minha filha. É uma opção, mas você não vai cansar. As cores não cansam, as cores aconchegam. E eu acho que a dificuldade maior a pessoa que não sabe muito, mas eu sou a rainha do Pinterest. Quando você vai fazer a decoração e não tem umas pessoas incríveis como vocês, a gente foca no Pinterest, olha coisas legais e fala, o que eu gostei aqui? Eu acho que é muito dentro de você. Eu que não sei, o que eu gostei aqui? Bom, o que fez isso ficar aconchegante? E a gente vai criando aquelas coisinhas que você vai gostando. Mas vocês estão aí para mostrar que, não, isso com isso funciona, isso com isso funciona se a gente colocar um pouquinho mais para o lado. Vamos organizar... Pietra, criar um álbum de referências, uma pasta de referências, isso é muito importante. O que a Patrícia falou. O que é que você gosta? Ela me disse, né? Pergunta o cliente, o que você gosta? Então, o cliente ter essa pasta de referências, sabe? Ter tudo isso daí na cabeça, ou ter isso à mão. Eu gosto disso, achei isso bonito, não sei se eu vou dar conta de usar. Enfim, ter referências é muito importante. O Pinterest é uma coisa, é uma mão na roda. Adoro o Pinterest. Eu aprendi com a minha mãe, eu sou a louca do Pinterest. Diga, Patrícia. Pietra, eu ultimamente tenho feito assim, porque não é só você, são muitas pessoas. Eu falo bem assim, faz o seguinte, dá um pulinho lá no Pinterest, vê o que você se identifica lá e me manda que eu já vou te conhecer. Exato. Aí eu já sei a leitura da pessoa. Exatamente. Eu acho que todo mundo que trabalha com arte é isso. É primeiro você entender. Quando eu vou trabalhar com a Anja, por exemplo, eu vou criar alguma coisa com quem seja isso. Me manda suas referências. Eu vou fazer da minha maneira, porque você está contratando o meu trabalho. Então, você está confiando em mim. Mas me manda suas referências que eu quero saber por onde você caminha, o que você gosta, para eu poder encaixar a minha visão em cima daquilo que vai de encontro a você. E agora entrando... Pode falar, Patrícia. Só somando um pouquinho mais nisso, que foi o que o Marcelo falou, a conversa principal que você tem com o cliente é a primeira. É você perguntar se ele gosta de receber, se ele gosta mais de ficar em casa, o que ele gosta, se ele gosta de estar mais na cozinha ou não, ele gosta da cozinha mais fechada. Então, tudo isso vai te dando o norte do projeto e você vai ajudando o cliente a se organizar. Exato. Algo a adicionar, Marcelo? Posso fazer uma outra pergunta para vocês? Então, falando desse momento de pandemia, que eu achei muito incrível, essa coisa de, sim, estamos todos dentro de casa. Achei o máximo quando a Patrícia colocou a questão de que a gente realmente exterioriza. E aí, primeiro, você tira de dentro de você. Em muitos momentos que a casa está uma zona, é porque dentro está tudo zoneado. Então, a gente precisa dar uma organizada. A gente tem esse reflexo, não tem jeito. E é o ponto da gente se encontrar. E aí, a pergunta é como vocês iniciam o processo criativo de vocês? Da onde vem esse brainstorm, se eu poderia chamar assim? Como é que funciona a partir dessas referências? Por exemplo, vamos mudar, eu vou dar um exemplo. Vou mudar a minha sala, eu te dou pontos de referência. Patrícia, o que vem a primeira coisa na sua cabeça? Eu acho muito legal de conhecer realmente o passo a passo de cada um. Bom, na minha cabeça vem, Marcelo, na minha cabeça vem, diga-me, Patrícia, primeiro. Você diz, vamos pegando a sala, por exemplo? Exato. Por exemplo, numa sala eu sou completamente clean, gosto de verde, branco e palha. Marcelo vai jogar umas cores aí, estou sabendo, mas assim, o que é o ponto de referência, por exemplo? Às vezes, não sei, um sofá ou um espaço, como é que funciona o seu cérebro na hora que um cliente vem com esse primeiro jogo para você? A primeira coisa que eu pergunto, Pietra, é se ele tem alguma peça na casa dele, de obra de arte, alguma coisa que ele quer que eu utilize. Em função disso, se falar bem assim, não, eu não tenho nada, eu quero mudar tudo. Então, a primeira coisa que eu faço, eu crio um layout, uma posição, mostro para o cliente e falo assim, agora vamos sair.
em cima do que a gente sair, vai ter uma peça que vai se destacar. Patrícia, o que eu preciso é de um sofá aqui, minha sala é pequena, mas eu preciso de um sofá grande, porque meus filhos, a gente assiste televisão, todo mundo muito junto, então eu vou partir do sofá. O sofá vai me gerar toda uma composição. Patrícia, eu quero usar uma televisão aqui de 50 polegadas, então eu vou partir da televisão. Eu vou partir do principal do cliente. Entendeu? Então, não tem assim... É óbvio, se ele tiver uma obra de arte que eu amo e que ele goste muito, eu vou fazer de tudo para trabalhar em função dela. Eu tenho um cliente que ele faz coleções de livros. Então, o principal da casa, não vou falar só na sala, o principal do projeto foi a biblioteca. E eu fiquei assim, foi super diferente, foi enorme, com um jardim interno. Então, assim, vai partir muito do que o cliente tem que ele não quer abrir mão. Ou do sonho que ele tem, a peça que ele quer usar. Exato, porque no final das contas é ele que está dentro de casa, apesar de Exatamente. É ele que vai estar ali te amando todos os dias, ou te odiando todos os dias. Espero que isso nunca tenha acontecido. Às vezes acontece. Marcelo, você... Ai, desculpa, Patrícia, pode falar. Tudo bem, você não consegue agradar sempre, né? Então, às vezes, tem algumas coisas que a gente não consegue atender, mas vai ajustando. Exato, vai aprendendo. E você, Marcelo, seu processo criativo? Bem, o processo de criação, vamos partir dessa mesma hipótese de um cliente que queira mudar a sala por completo. A primeira coisa que eu vou perguntar é a respeito de cor de parede, é por onde eu começo. Tá? E é cor de parede. Isso aí não sério? tem dúvida. Eu começo por aí. Segunda coisa, a necessidade dele para a sala. Se ele gosta de assistir a TV na sala ou não, ou se ele quer uma sala para receber, uma sala para ter uma mesa bar legal, se ele gosta de assistir a TV no quarto, né, se for o caso. E, a partir disso, eu consigo apresentar para ele, primeiro, um mood board, que seriam todas as referências, tá, que ele me passar. Então, referências nesse mood board, o que entraria? As fotos de referências de outros ambientes, tá? Os tecidos que eu escolheria, as cores dentro de um matiz, tá? Que eu posso aumentar ou diminuir o grau disso daí. Alguma coisa especial que ele tem em casa que eu goste, que ele goste, né? Ou talvez que ele nem tenha percebido o valor e que eu tenho essa obrigação de mostrar o valor da peça e valorizar isso para ele. Isso que eu acho importante, é onde o personal entra e fala, olha, isso aqui que você tem, você nunca percebeu, ele estava na Copa, mas é maravilhosa essa peça. Essa peça é uma peça linda, tá? Então, é a peça que eu vou mandar para o restauro, que ele vai falar, mas isso era meu, eu tinha isso? Sim, você tinha. Então, isso vai ser colocado em destaque nesse ambiente, tá? Então, o meu trabalho é focado mais nessa parte de arte, nessa parte de detalhes, é isso daí. E uma pergunta, agora, com relação ao que a gente está passando na pandemia, e eu estava, claro, fazendo a minha parte, repensando o espaço pós-pandemia. E aí eu estava lendo que tem algumas coisas que podem estar acontecendo agora, como a volta do hall de entrada, balcões e sacadas, chapeleira e armário de casaco para quem vem da rua e colocar. Vocês já estão vivendo isso mesmo? Porque o home office, então, um lugar que as pessoas ficavam fora o tempo todo, agora elas começam a querer ter que trabalhar em casa. Bem, eu posso falar? Pode, claro. Pode falar. Então, bom, o que eu percebi nisso? Eu percebi que a pandemia trouxe o seguinte, o mercado de trabalho foi a coisa que mais influenciou. Então, muita gente migrou do seu local de trabalho para casa. Então, a coisa que recebeu um primeiro impacto foi o home office. Tá certo? Eu já disse isso numa apresentação que eu falei até para vocês antes, né? O processo de consumo. O que as pessoas em casa conseguem perceber mais o que é necessário, o quanto de lixo a gente consegue produzir. Isso é uma coisa super importante que tem que ser pensado.
repensado, sabe? Pensado várias e várias vezes, ver o que é mais importante na casa. As pessoas sabem qual cômodo é mais importante, qual móvel você usa mais, o que está sendo de mais utilidade. O consumo, o que é necessário, o consumo de comida, o consumo de roupa, tudo isso é uma necessidade. A cozinha foi outra coisa que foi redescoberta. Ninguém ia para a cozinha. Todo mundo fazia cozinhas gourmets para usar os finais de semana e churrasco. Hoje não, todo mundo vai para a cozinha de dentro do apartamento, resgata receitas antigas, faz comida. Então nunca se vendeu tanta panela, tanta coisa legal nessas lojas online como agora. As vendas estão sendo absurdas. Todo mundo quer uma mesa bonita, quer colocar numa panela legal, quer ter copos bonitos, quer ter um tableware impecável. E a cozinha, eu acredito, vai ser a parte da casa, a partir de agora, a parte mais impactada com a pandemia. Eu posso colocar uma colocação minha, já que a Patrícia vai colocar dela. Eu acho que a gente fazia isso sempre para os outros. E nesse momento de pandemia, porque a gente sempre fez muito, né? Vamos falar de decoração pela aparência. E agora a gente está fazendo pela gente, porque eu quero ter aquela mesa linda para mim. E a gente sempre fez de usar aquela roupa naquele momento especial, tá? Mas e se aquele momento especial não chega? Eu quero usar agora. A mesa linda é para mim, o prato lindo é para mim, a panela gostosa, a comida gostosa. Então eu acho que está trazendo valor de novo, significado para as coisas. Patrícia, fala. Você tocou num assunto muito importante. Tem um livro muito interessante da David Tito que se chama Experiência da Mesa. Muitas pessoas, nós, muitas vezes preparamos a mesa, o café da manhã, o almoço, o jantar para convidados. E na nossa correria do dia a dia, fora a pandemia, é assim, aquele lanche rápido no balcão da cozinha, na mesa, a gente come primeiro, os filhos vão chegando depois, você bota a comida para os dois porque você tem que correr, então às vezes não consegue se sentar junto, então é tudo muito corrido. E a experiência da mesa é o seguinte, a mesa ela tem um valor inestimável para uma família, onde é um momento de comunhão e reunião ali. Então, o que você tem que ter pela sua família é o melhor. Então, a sua melhor louça, o seu melhor talher, tudo de melhor seu, ele tem que ser para a sua família. Não tem que ser apenas para a visita. Você tem que ser para a visita o que você é na sua casa. Então, hoje, as pessoas estão vivenciando a casa. Estão vivenciando a família. E aí está surgindo essa necessidade onde as pessoas antes passava rápido pela cozinha porque comia fora, chega na cozinha para preparar e fala assim, caramba, eu estou precisando de uma xícara nova. Caramba, eu estou precisando disso novo. Como o Marcelo falou, estou precisando disso. Eu nem percebia que não tinha. E aí começa a necessidade de reorganizar. E é por isso que eu já vou entrar numa situação, não sei se você vai entrar nisso agora ou não, é a questão de que eu percebi que nessa fase aumentou muito o trabalho, pelo menos para mim, aumentou, porque as pessoas estão vivenciando a casa, elas estão sentindo a casa e elas estão com a necessidade de organizar, de se reorganizar. O hall de entrada é um excelente exemplo. Antigamente, né, há pouco tempo atrás, muitas vezes se chegava em casa na correria, talvez entrava até de chinelo, de sapato, para trocar em algum outro local, e o correto é você deixar o seu sapato na rua, para você não trazer a sujeira. Então, você tem um hall de entrada onde você possa deixar o seu calçado, o seu casaco, até que seja como a sombrinha mesmo, chapéu, ou como você falou, chapeleira, alguma coisa, você ter algo para você receber o que ficou para trás, né? Você deixar o que ficou para trás ali, e você dali para frente entrar na tua casa, você pensa que não, você está fazendo um movimento assim, aqui agora é o meu lar, aqui é a minha organização, que ficou ali, agora eu estou dentro da minha casa. Então, é muito interessante, o hall de entrada, ele está voltado muito para isso mesmo, para a gente receber, organizar ali tudo que a gente está chegando da rua, e a partir dali a gente estou no meu lar. Então, como é que estou no meu lar? Estou com ele organizado, eu preciso me sentir bem ali dentro. E isso, Pietra, reflete exatamente isso, a insegurança que as pessoas estão vivendo, a instabilidade. Muitas vezes a gente chega em casa e fala bem assim, nossa, minha casa está totalmente desorganizada, eu preciso organizar minha casa. Na verdade, isso reflete a nossa
desorientação, né? Incerteza do que está por vir. Então, por isso é o que eu entendo assim que as pessoas têm buscado mesmo, viver a casa. E é o que eu digo, reflete mesmo o nosso interior, reflete o nosso estado. Eu tenho até um exemplo que eu acho ótimo, acho que eu dei em alguma outra live, que eu achei incrível, que realmente fez muito sentido para mim. Quando você vai organizar, por exemplo, um quartinho seu de 1 por 1 metro, e ele tá abarrotado, você quer colocar uma estante para ficar bonzinho ali, para você tirar tudo que tá ali dentro, colocar para fora, você enche uma garagem inteira, você fala, gente, como que saiu tanta coisa desse tamanhozinho minúsculo? E aí, como acho que o que tá passando dentro da gente, e acaba refletindo, a gente coloca tudo para fora. E chega uma hora que a gente tem que reorganizar. E a gente começou a olhar a casa realmente com um novo olhar. A casa é onde eu vivo, é aqui, é o meu lugar, é o meu espaço. Não é para os outros, é para mim. É aquela coisa da gente voltar a olhar, não pela saída para os amigos, não que isso não seja importante, mas aonde é o meu aconchego, aonde eu me sinto bem. Eu tenho que fazer isso para mim, pela minha família, e realmente voltar a dar valor e não preço. E a gente colocar isso, conseguir exteriorizar isso, que é o trabalho de vocês, um lugar que a gente se sente em paz, em casa. E eu acho que não tem trabalho mais gratificante do que o de vocês, de receber os clientes na hora que finaliza e falar, era o que eu queria para mim. Eu acho que isso é muito importante. Esse tópico do hall de entrada, o chapeleiro, são atos de higiene que estão sendo revistos com mais afinco, que, na verdade, são coisas recorrentes que sempre tiveram aqui presentes na nossa vida, na nossa rotina, agora com mais intensidade. E essa coisa da casa, de viver a casa, né? Eu falo muito que morar é viver. E viver a casa, eu vejo como uma coisa, é o trabalho que o personal faz. É a pessoa, quando a Patrícia fala, não, a gente toma um lanche correndo, não arruma nada. Não, a gente pode misturar os pratinhos dos filhos, botar 3 jogos americanos que combinem entre si, a gente vai fazer combinar. Esse é o trabalho do personal. Então, você pode ter isso daí sempre. Eu tenho uma área no site que o cliente me fala como que é o modo de vida dele. Se ele gosta de receber aos finais de semana, se é para almoço, se é para churrasco. Daí ele me apresenta a casa dele, eu monto as opções e fica numa área restrita para o cliente, só dele. Ele tem uma senha, ele entra lá e ele vai ter aquelas ideias sempre. Então, eu estou vendo agora se a gente consegue fazer uma plataforma mais ampla a partir disso, tá? Para as pessoas poderem comprar essas ideias, tá? Então, uma coisa mais acessível, sem ter área do cliente, sem ter que entrar no site, nada disso. Então, isso daí eu acho muito importante. A gente tem que ter a coisa boa para usar para a gente. Esse é o trabalho que eu faço há muito tempo e isso, sabe, é o melhor para a gente mesmo. Não dá para a gente ficar aí, passar para outra vida e falar, nossa, eu não usei aquele prato que era tão bonito, o talher que estava ali, sabe? Tem que usar sim, tem que fazer sim, sabe? Isso e daí. a gente faz a referência, por exemplo, com o mundo hoje. Olha, eu sou a rainha, adoro fotos de comida, sou louca de foto de comida, aquela foto linda, bem feita, e ela só funciona se você for comer e aproveitar aquilo. De nada adianta ela ficar ali de mentira de paisagem. É você ser capaz de ser inteiro, não só na decoração que tá ali, porque ela vai ser o complemento perfeito para aquela comida gostosa, para aquela vibe boa que você tá sentindo naquele momento. Senão, você fica só, você pega um livro e você fica só com a capa dele e não usa a essência. E eu acho que a gente passou agora a olhar o contexto inteiro. A gente tem a decoração maravilhosa, mas eu quero comer aquele prato gostoso que tá ali na minha frente. Você tem que usar a decoração, senão você vai fazer uma estante linda, colocar livros, taças em cima do livro, objetos pesados, e nunca vai tirar o livro dali. E o livro é para ser folheado, para ser degustado. Então, tem que ser um livro de fácil acesso, sabe? Mostrar livro para as crianças, folhear livros, sabe? Isso aí são referências não só para nós, os profissionais, são referências de vida. Livro é referência para tudo, para moda, decoração e moda andam muito juntas. Exato. Patrícia, quer colocar alguma coisa? Eu vou fazer um comentário que
Eu olhei aqui vários comentários, nossas pessoas que estão aqui, nossos não são seguidores, porque eles não estão seguindo, mas eles estão assistindo, nossos assistidores aqui com a gente, verdade, Marcelão. Oi, querido Marcelo, amo cores. Alguém, falaram aqui para você, no Pandemônio já redecorei muitas vezes, até os móveis já estão correndo de mim. Na decoração não tem regra, o que vale é o que faz bem. Agora, Marcelo, de novo, eu me apaixonei pelo trabalho do Marcelo, pela ousadia dele, não imaginei que fosse me impactar tanto quando vi o AP dele. O AP dele é um sonho, é tão gostoso, eu acho que não tem coisa mais gratificante. É isso, é de fazer, no final das contas, somos pessoas, estamos fazendo coisas, mas somos pessoas, somos troca de energia. Sem isso, nada vale a pena. Patrícia, Exatamente. Você queria colocar alguma coisa, eu te cortei. Não, tá. É só isso mesmo. A gente tem que vivenciar a casa. Eu acho que está sendo o momento oportuno para isso, para as pessoas viverem a casa, como o Marcelo colocou, porque aquelas casas frias, de capas de revista, que a gente fala que parece que ninguém senta no sofá, que parece que não chega ninguém na sala, é só ali para ver. Não, na verdade, a gente tem uma casa que a gente precisa usar. Né? A gente precisa usar a nossa casa, a gente precisa viver a nossa casa, ela é o ambiente do nosso conforto, é ela que vai trazer o bem-estar, é onde eu quero chegar e descansar, onde eu quero chegar e relaxar, é onde eu quero chegar e ter o meu tempo comigo. Então, assim, a gente realmente, como o Marcelo falou, a gente precisa viver a nossa casa. Exatamente, Marcelo, quer falar alguma coisa? Não, tá ótimo. A questão ecológica, repensando, olhar para as questões ecológicas, acentuou nesse momento, o Marcelo já colocou realmente o que a gente cria de lixo, que mais nesse momento, além do que o planeta está passando, tem alguma coisa pontual que vocês falem aí do trabalho de vocês que poderia chamar atenção para a gente? A questão das placas solares, que isso a gente já vem vendo que vem crescendo, tem alguma coisa que assim, seria uma tendência ecológica no meio de vocês? Eu creio que... Pode falar. Vai você, Patrícia. Você. Tá. A questão de reaproveitamento de água é muito importante, não só nessa fase da pandemia, mas no contexto que a gente tem vivido. E o que você falou, Pietra, é muito interessante. Quando você pega para reorganizar a sua casa, você descobre como que você cria lixo dentro dela. Vou dizer assim, lixo entre aspas, né? Quando você organiza, você vê como que você acaba absorvendo coisas e que você poderia estar doando, tem pessoas necessitando, poxa, eu tô com uma roupa aqui, você vai organizar o seu armário. Tô com roupa aqui que eu nem lembrava que eu tinha. E aí você fazer o desapego, então você doar, eu tenho uma filha pequena também, vários brinquedos que vão ficando para trás, você vai criando, você sem perceber os lixos, né, residenciais, então você tira aquele monte de brinquedo e doa e você vai limpando, mas eu vou dizer assim, é saber reaproveitar os materiais, isso que o Marcelo falou, você talvez tenha uma peça na sua casa que você não dê tanto valor a ela quanto ela tem, você precisa que alguém diga assim, olha, isso aqui é maravilhoso, vamos usar, não precisa desfazer. E óbvio, vamos falar de parte técnica, lógico, o aquecimento solar, esse tipo de coisa, tudo é muito válido. Exato. Marcelo, agora você. Não, o que eu ia falar era nem parte técnica, mas era isso que eu tinha falado já anteriormente em relação ao lixo que a gente consegue acumular, que é uma coisa absurda, e a gente está percebendo isso com esse negócio de ficar em casa, a gente observa isso muito, então eu fico abismado com o tanto de lixo que eu fiz durante, muitos e muitos anos. A gente tem a Patrícia voltou a falar nessa peça que não sabia que era tão bacana, que pode ser uma peça utilizável, assim como peças que você não utiliza mais. Hoje em dia, ficando em casa, você tem todo aquele tempo de observar qual móvel, te faz sentir melhor. Não, eu estou ficando mais na TV, eu preciso de um sofá bom, esse sofá ele me serve, ou senão eu vou trocar o sofá. Então, você vai ter aquelas coisas que realmente valem a pena e que você tem necessidade. A necessidade hoje em dia, essa relação custo e necessidade, você vê que uma comida que você compra na rua pode ser mais barata do que aquela que você faz em casa. Então, você pode equacionar, essas duas coisas
e levar uma vida melhor. Eu acho que isso aí é qualidade de vida. Não vou nem falar em lixo seletivo, que isso é uma coisa já recorrente, todo mundo faz isso. Ou se não faz, deveria fazer. Então, é isso daí. Eu queria só levantar essas coisas. E eu acho que a gente fala também, eu acho que a gente pode entrar numa outra área que faz muita diferença, é o verde. É a questão de ter natureza dentro de casa. Eu vi que o Marcelo gosta muito de plantas também. Eu acho que não tem coisa melhor do que aquele verde verdadeiro dentro de nós, que a gente traz aquela energia. Eu estava lendo sobre esse momento de pandemia também, a importância do paisagismo. Ele está em alta agora? Olha, um comentário dessa arquiteta que chama Yael Gosses. Ao permanecer mais tempo em suas casas, as pessoas perceberam a importância da iluminação natural, da vegetação, da natureza exuberante. E também perceberam o quanto isso tudo faz falta. A gente ficou dentro de casa, né? É aquela vontade do verde. Criar um cantinho verde em casa nunca foi tão desejado. A presença de vegetação natural, por mínimo que seja, provoca um grande bem-estar emocional, além de melhorar a qualidade do ar e nos encher de energia. Vocês, o que vocês têm? Eu sou super apaixonada, não trabalho com isso, mas eu sou super apaixonada. Se eu soubesse criar plantas dentro de casa, eu mato tudo, meu Deus, eu não tenho dedo verde. Eu tenho uma coitadinha que tá viva aqui, ó, que eu não sei como, eu tento salvo, eu falo com ela, mas ela morre. Me fala da importância do paisagismo. Então, o paisagismo, ele traz a humanização, né? A gente humaniza o ambiente. Então, assim, ainda mais, vamos de novo falar a questão da pandemia, você está dentro de casa, e aí você precisa sentir a natureza, então você trazendo a planta, você humaniza, você traz esse conforto que precisa o verde, a presença do verde, a natureza, o ar. Então, assim, está se usando muito. Eu estou atualmente, inclusive, fazendo um lavabo, onde eu estou colocando uma parede verde nele. Está extremamente em alta. Eu sou suspeita porque eu amo casa nas montanhas, eu amo fazer projetos em serras, eu amo verde, eu sou super suspeita. É o complemento perfeito que existe. Marcelo, o que você acha? Bom, eu fui criado no campo, tá? E até hoje a minha casa, a casa que eu tenho no campo, é o lugar onde eu me reenergizo, onde eu coloco tudo no lugar, sabe? Onde eu entro em paz comigo mesmo. E eu gosto muito, eu tenho uma predileção por fazer casas de fazenda, casas no campo, e acho o verde extremamente necessário. E a pandemia trouxe também uma coisa importante, que é o tempo que a gente tem para poder cultivar alguma coisa em casa. Então, nada mais fácil que pegar uma jardineira, você coloca lá algumas mudas, ou de legume, ou de temperos, mais uma coisa ornamental. Você coloca 5, 6 mudinhas, e você cuida daquilo, você tem aquele tempo que você mexe, tá? Na jardineira, você vai ver aquilo crescer, você vai cultivar aquilo ali, você vai utilizar na sua cozinha. Então, a pandemia trouxe tempo para isso. E, fora isso, nada que um bom jardineiro, um bom paisagista, sabe, você vai em um garden, não resolva uma planta legal dentro de casa, com uma iluminação natural, isso aí é tudo. Tá? Quem não tem dedo verde, então que pague os dedos verdes. Tá? Olha, eu vou te falar, eu acho que é isso. Eu tinha que ter tentado agora na pandemia. Eu ganhei de presente eu chamo de gordelícia, que são as suculentas. Minha irmã chama ela de gordelícia, eu amei o nome, ela é a gordelícia para sempre. Então, essa eu tô sobrevivendo porque eu falei, olha, você tá me dando, mas é assim, como é que eu ago ela? Vamos falar a verdade, uma vez por semana, tomar sol, cuida, amor, carinho, é isso, tem que ser. Tentei fazer de tempero, ele morreu, não consegui, mas eu acho que porque foi fora da pandemia, eu tava naquela loucura para fora de casa, eu tenho que fazer de novo. Mas é porque eu tenho muito pouco sol dentro da minha casa, eu moro num apartamento, não tenho área verde, e realmente eu quero aprender, quero fazer, mas eu falo que certas coisas, por exemplo, Patrícia, você que tem filha, Marcelo também, não tem filho? Eu? Filhos... Netas, 2 netas lindas. Ah, que coisa mais gostosa. Não tem coisa mais gostosa do que misturar a natureza junto com a sua casa, feita do jeito que você quer e com muito amor. Eu acho que não tem combinação melhor. Vocês querem falar alguma coisa em especial? Porque nós estamos chegando ao nosso último minutinho.
Aqui. Eu quero dizer assim, que nessa situação, a gente está se redescobrindo, Pietra. Então, às vezes, a gente acaba descobrindo dons que a gente nem sabia que tinha. Então, eu vou assim, ó, aposta aí em você, tenta mais um temperinho aí, tá em alta também, fazer Exato. a horta caseira, fazer uma hortinha caseira. E isso também é muito bom, porque também traz energia, você mexer com a terra, mexer com a natureza. E essa situação, como eu disse, a situação da pandemia, ela está fazendo com que a gente se reinvente. Eu tenho vários clientes que estão mudando um pouco de área, o foco de atuação deles, justamente pela necessidade. E isso é muito interessante. A gente percebe que nas guerras, né, nas grandes guerras, que surgem os mártires, os grandes heróis. Então, assim, as pessoas estão lutando. Então, eu digo mesmo, nós somos vitoriosos. É um gás para mim enorme estar passando por isso, e assim, para mim, assim, bora para frente, vamos embora, vai passar, tem coisa boa que a gente pode tirar nisso, e tá sempre vendo um ponto positivo em tudo, porque a nossa forma de enxergar o mundo, ela vai refletir exatamente o nosso estado, é tudo isso que a gente está falando, vai refletir a nossa casa, vai refletir o nosso estado de espírito. Então, assim, é tocar para frente, é ter certeza que vai dar certo, essa fase vai passar, e nós vamos nos adaptar, ter novas mudanças, vão surgir novas oportunidades, e não vai parar por aí, o mundo gira, né? Uma engrenagem. Exatamente, aquela coisa de que é o ressignificar, é a gente conseguir com vocês um outro novo olhar para dentro da nossa casa, para dentro da gente, a gente conseguir, a hora que, se Deus quiser, tudo voltar ao normal, a gente seja novo e que a gente não perca esse nosso olhar para casa, o nosso olhar para dentro, que a gente leve. Exatamente. Pode falar, Marcelo. Não, o que eu queria deixar aqui uma mensagem de otimismo. Eu sou muito otimista, sempre acho que tudo vai dar certo, sempre acredito no melhor. E a mensagem que eu quero deixar aqui é isso. Pegue o seu tempo livre, dê uma olhada com carinho em tudo em casa, sabe? Tente arrumar alguma coisa, tente mudar alguma coisa, contrate um profissional para te ajudar caso você não consiga. E a casa, ela reflete o que a gente é e como a gente está, tá certo? E se de repente falar, eu não estou tão bem, mas tente olhar a casa também, uma casa legal, uma casa boa, uma casa arrumada, sabe? Um profissional que possa te ajudar a organizar isso daí, a te ajudar a enxergar a casa da maneira que você não está conseguindo enxergar, vai te ajudar a melhorar depois disso tudo, depois da casa pronta, e acreditar que isso tudo vai passar. Eu estou invertendo a situação. Eu estou querendo colocar uma casa arrumada, uma pessoa que possa ajudar você, sabe, a organizar a sua casa, a ver a sua casa com outro olhar, tá? E você vai conseguir sair, caso você esteja numa situação ruim emocionalmente, sabe? A casa é muito importante, ela reflete a gente, sim, mas ela ajuda a gente a sair, ajuda a gente a melhorar, sair de situações ruins. Se entrar dentro de casa, aborrecido, sabe? Saber que você vai encontrar um negócio, uma coisa que vai te abraçar, isso é muito importante, tá? Eu acredito nisso. Eu acho que logo, logo vamos estar todos juntos, se abraçando, e vai passar isso tudo. A primeira coisa é amor. Pode falar, Patrícia. Tem um provérbio que eu gosto muito, provérbio 24:3. Ele diz que com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. Vai muito em cima do que o Marcelo falou. Então, com sabedoria a gente vai organizando a casa, e com entendimento de tudo que está acontecendo, com a consciência tranquila, colocando o pensamento em ordem, vai se estabelecendo, e a gente vai se mantendo aí de forma equilibrada, organizada, e com esperança aí de que tudo vai passar bem. Tudo vai passar. E aí eu pego uma última frase que eu achei incrível também, lá do seu Insta. Primeiro, Patrícia, passa seu Insta para a galera que quer conhecer mais você. Ok, é Patrícia.davel. E Marcelo, passa o seu. Marcelo Árabe Interiores, _SP.
porque a gente tem que se ajudar. Estamos num mundo em que a rede social, ela tá aí. Estamos aqui conhecendo pessoas maravilhosas, seguindo com essa live maravilhosa, fazendo uma rede de gente do bem. E esse é o foco principal. Uma vez mais, Marcelo Horta, Ângela de Oliveira, muito obrigada pela oportunidade de me colocar aqui mais uma vez. Papo maravilhoso. Eu finalizo com essa frase que a Patrícia colocou no Insta dela também, que é do Steve Jobs, achei incrível. No vocabulário da maioria das pessoas, design significa aparência. É a decoração de interiores, é o tecido de cortinas do sofá. Mas para mim, nada poderia estar tão longe do significado do design. Design é a alma fundamental de uma criação humana. É muito mais. É o nosso design interior, a gente conseguir internalizar e fazer tudo com muito amor. Eu acho que se a gente não tem esse tempero, nada vale a pena. Gente, muitíssimo obrigada a todos que ficaram em casa assistindo a gente. Eu falei assistidores, que eu não lembrava da palavra do Raul Gil, telespectadores. É telespectadores, minha gente. Todo mundo que ficou em casa, muitíssimo obrigada. Andréia, você achou? Naila, querida, vocês que são, arrasou, vai passar sim, seremos melhores em nossos lares. Muito obrigada a todos que nos acompanharam até agora. Essa live, daqui 2 semanas, ela vai estar na TV Itapetininga, ela também vai estar no YouTube da Importe, e seguimos por mais uma semana. Muito obrigada, palminha de todo mundo. Obrigada, gente. Obrigada, obrigada. Eu que agradeço. Um beijo, meninas. Foi um prazer estar com vocês. Obrigada a vocês também. Marcelo, Ângela, tchau, Pietra, a todos. Beijo, gente. Obrigada. Tchau.